Natural ou fake neri? Esqueça o CGI de milhões de dólares. O verdadeiro superpoder da Marvel é feito de dor, suor e transformações corporais tão extremas que beiram o absurdo. Quando vemos deuses e super-heróis destruindo cidades na tela, é fácil esquecer que, por debaixo daquelas roupas apertadas, existem seres humanos que levaram seus próprios corpos ao limite absoluto. Nós estamos falando de atores magrelos de filmes de comédia que viraram montanhas de músculos, e de astros que enfrentaram dietas de fome, desidratação perigosa e treinos insanos apenas para parecerem imbatíveis no cinema. No vídeo de hoje, nós vamos revelar os bastidores de muito sofrimento e disciplina, e te mostrar quais foram os atores da Marvel que passaram pelas metamorfoses físicas mais chocantes da história de Hollywood. Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds sempre teve um biotipo mais magro, mas para viver o Deadpool, o nível de exigência foi lá para cima. O ator tem 1,88 m de altura. No seu peso normal, ele costuma pesar em torno de 77 quilos. Porém, para vestir o manto do mercenário, a história foi outra. Ele precisou saltar para cerca de 90 quilos. E tudo isso mantendo a gordura corporal lá embaixo, na faixa de 5 a 7%. Pode parecer curioso, afinal, ele passa quase o filme todo coberto por aquele traje vermelho, mas ele faz questão de ter o físico real por baixo da roupa. Para isso, ele trabalha há anos com o famoso treinador Don Saladino, e o foco não é apenas ficar musculoso, ele precisou construir um corpo ágil e extremamente resistente, só assim para aguentar o ritmo intenso das cenas de ação e das acrobacias. Sem falar no peso e no calor absurdo da própria fantasia durante as gravações. E tem um detalhe que chama muita atenção: Reynolds já está beirando aos 50 anos de idade. Mesmo assim, continua mantendo um padrão físico impressionante. Para gravar as cenas em que o personagem aparece sem camisa, o processo é rigoroso. O treino acontece de 5 a 6 dias por semana. Ele levanta muito peso, faz uma dieta limpíssima e foca em exercícios de mobilidade para evitar lesões. É uma dedicação imensa e que prova uma coisa: ele não confia apenas nas piadas ou nos efeitos de computador para garantir o sucesso do filme. Ele realmente entrega tudo de si e transforma o próprio corpo para honrar o herói nas telas. Charlie Cox. O Charlie Cox teve um desafio bem diferente. Ele não ia interpretar um deus ou um alienígena super forte. O Demolidor é um herói das ruas. É um cara que apanha, sangra e luta com as próprias mãos para sobreviver. O ator tem 1,78 m de altura. Antes da primeira série, ele era bem magro e pesava cerca de 72 quilos. Mas o estúdio deu uma meta clara: ele precisava chegar aos 80 quilos. E foi exatamente o que ele fez. Ele ganhou 8 quilos de músculo em um curto período. A ideia não era ficar gigante como um fisiculturista. O objetivo era construir um corpo ágil, resistente e com um visual realista de um lutador. Para isso, a dieta mudou radicalmente. Ele passou a comer de 6 a 7 vezes por dia para conseguir ganhar massa. No treino, a musculação se misturou com muita arte marcial. Foram horas exaustivas de boxe, muay thai e jiu-jitsu. Tudo isso para aguentar gravar aquelas cenas longas de luta nos corredores sem perder o fôlego. E o que deixa tudo mais impressionante é o comprometimento a longo prazo. A série original acabou e ele passou anos longe dessa rotina extrema. Mas agora, já na casa dos 40, ele voltou com força total para a nova série. Ele retomou a dieta rigorosa e os treinos pesados com técnicos reais de MMA. É o tipo de dedicação que prova o respeito absurdo que ele tem pelo Demolidor. Tessa Thompson. A Tessa Thompson sempre teve uma estrutura física mais miúda e esguia, mas para dar vida à guerreira Valkyria, a mudança precisou ser radical. A atriz tem apenas 1,62 m de altura. Para assumir o papel, ela ganhou cerca de 7 kg de músculo puro. Isso é uma mudança colossal para a estrutura dela. O nível de exigência já foi lá no alto em Thor Ragnarok, mas em Thor Amor e Trovão, o treino foi para outro patamar. A personagem assumiu o posto de rei de Nova Asgard e precisava impor respeito. Ela pegou muito pesado no levantamento de peso. O foco intenso foi na construção de braços, ombros e costas. Afinal, as armaduras da personagem deixavam justamente essas áreas em evidência. O resultado foi um ganho de massa que impressionou todo mundo. Para você ter ideia, ela chegava a fazer 100 flexões de braços seguidas nos bastidores. Mas a preparação não foi só puxar ferro. A Tessa encarou muito treinamento funcional e aulas exaustivas de combate corpo a corpo. Ela chegou a decorar coreografias complexas com espada. Tudo para garantir que ela se movesse em cena como uma soldada de elite. A dieta também foi um desafio pesado. Ela cortou besteiras, aumentou muito as proteínas e comeu de forma extremamente regrada para sustentar esse crescimento. Todo esse esforço valeu a pena.
ela provou que tem a força e a presença imponente para bater de frente com qualquer ameaça na Marvel. Anthony Mackie. O Anthony Mackie sempre esteve em ótima forma, mas assumir o escudo do Capitão América mudou o jogo. A pressão de herdar o manto era gigantesca, sem falar na comparação inevitável com o físico icônico do Chris Evans. O ator tem 1,79 m de altura. Para assumir a responsabilidade, ele chegou a pesar cerca de 83 kg. Foi um ganho de quase 9 kg de massa muscular. Ele focou pesado em construir ombros largos, peitos e braços massivos. O objetivo era, claro, ter aquela postura clássica de líder na tela. Dentro da história da Marvel, tem um detalhe impressionante. O personagem dele, o Sam Wilson, não tomou o soro do super soldado. Ele é apenas um humano normal enfrentando deuses e alienígenas. Mas na vida real, o treinamento do ator beirou o sobre-humano. Só de aquecimento, ele começava o dia fazendo 100 flexões de braço. Na academia, ele mergulhava no levantamento de peso. A estratégia dele era treinar até a falha máxima no fim de cada série. Tudo isso alinhado a uma dieta rigorosa de 6 refeições por dia. O resultado foi um físico de respeito. Ele convence facilmente que consegue arremessar aquele escudo de vibrânio e lutar de igual para igual com os vilões. Sebastian Stan. Se você reassistir ao primeiro filme do Capitão América lá em 2011, vai notar um detalhe. O Sebastian, que interpreta o Bucky Barnes, era um cara super magro, mas para retornar como soldado invernal, a transformação precisou ser extrema. Afinal de contas, ele ia bater de frente com Chris Evans, que já estava gigante no papel. O ator tem 1,83 m de altura. Antes, ele costumava pesar em torno de 75 kg. Mas para virar a maior ameaça da Hydra, ele precisou chegar aos 84 kg. Foi um ganho de quase 9 kg de puro músculo. Ele focou absurdamente na construção de peitoral e das costas, mas o foco principal foram os braços e os ombros. E isso fez toda a diferença na postura de máquina de matar implacável em cena. E a preparação não foi só puxar ferro pesado e comer muitas calorias. O treinamento exigiu que o ator aprendesse a lutar de verdade. Foram meses de ensaios exaustivos de combate corpo a corpo. Ele treinou intensamente o manuseio de facas e armas de fogo. Tudo isso para entregar aquelas coreografias de luta que são elogiadas até hoje. O nível de dedicação foi tão grande que ele mudou até a forma de andar e se movimentar. Ele deixou de ser um soldado comum da Segunda Guerra Mundial e se transformou em um dos adversários mais ágeis e imponentes de toda a Marvel. Tom Holland. Diferente dos gigantes como Thor ou Capitão América, a história aqui é outra. O Homem-Aranha não precisa ser uma montanha de músculos imponente. O herói exige um corpo extremamente ágil, flexível e com a definição de um ginasta. O Tom Holland tem 1,73 m de altura. No seu peso normal, ele costuma pesar na faixa dos 65 kg. Mas para viver o cabeça de teia, o preparo foi elevado ao extremo. Ele ganhou massa muscular magra e chegou a pesar cerca de 72 kg. Tudo isso mantendo o físico atlético e totalmente trincado. O ator já tinha uma base excelente por causa da dança e do teatro, mas ele combinou o levantamento de peso com treinos pesadíssimos de parkour e boxe. O grande diferencial é que ele treinou para fazer a maior parte das próprias acrobacias. Para aguentar o ritmo exaustivo de gravar pendurados em cabos, o foco foi a força do abdômen. Ele chegou até a usar sessões de eletroestimulação muscular enquanto treinava. Isso ajudava a ativar as fibras do corpo ao máximo. Com essa rotina e uma dieta super rigorosa, ele mandou um recado claro. Vestir o traje do Homem-Aranha exige o preparo e a resistência de um atleta de elite, e ele provou que entrega muita ação real, indo muito além da computação gráfica. Josh Brolin! O que torna a transformação do Josh Brolin tão absurda é um fator principal, a idade. Enquanto muitos atores atingem o auge físico na casa dos 20 ou 30 anos, a história dele foi diferente. O ator construiu um físico assustadoramente gigante e trincado beirando aos 50 anos. O Brolin tem 1,78 m de altura. Antes da preparação, ele estava pesando cerca de 95 kg, mas o Cable precisava parecer um verdadeiro tanque de guerra implacável na tela. Com muito treino, ele perdeu quase 14 kg e baixou muito a gordura corporal. Ele chegou aos 82 kg com uma definição muscular extrema. Para chegar lá, o ator passou meses internado na academia. Ele levantava pesos absurdos quase todos os dias da semana. O foco foi construir braços massivos e ombros incrivelmente largos. Isso era essencial para combinar com o visual cibernético e brutal dos quadrinhos. Mas esse volume muscular não veio apenas de puxar ferro. A dieta dele foi uma das mais radicais e limpas possíveis. Ele cortou completamente qualquer tipo de açúcar.
pão, massa e guloseima. A rotina virou basicamente comer proteínas magras, vegetais e beber litros de água. O comprometimento foi tão impressionante que ele documentou tudo nas redes sociais. Os fãs puderam acompanhar a rotina exaustiva na famosa academia Gold's Gym. O resultado de toda essa disciplina militar foi um corpo extremamente forte. As veias ficaram tão saltadas que muita gente achou que era computação gráfica. Ele provou que não existe limite de idade para quem está disposto a suar a camisa. Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan já tinha chamado a atenção de todo mundo. Ele exibiu um físico de lutador de boxe no filme Creed, mas para interpretar o vilão Killmonger em Pantera Negra, a história foi outra. Ele precisou ir muito além e virar um verdadeiro tanque de guerra. O ator tem 1,83 m de altura. No filme Creed, ele estava pesando em torno de 79 quilos, mas para viver esse vilão, ele ganhou quase 9 quilos de pura massa. Ele chegou a bater 88 quilos na balança. O objetivo não era ser apenas um atleta ágil, ele precisava ser um mercenário brutal, imponente e assustador. A ideia era bater de frente e superar a força bruta do próprio Pantera Negra. Para conseguir esse volume impressionante, o foco mudou. O ator apostou em treinos pesadíssimos de musculação clássica. Ele construiu um peitoral, costas e ombros gigantescos. A ameaça física fica clara logo na primeira cena em que ele tira a camisa. Mas para sustentar todo esse tamanho, a rotina fora da academia era ainda mais pesada. O Michael precisou fazer refeições enormes e de forma extremamente regrada. Ele chegou a comer até 6 vezes por dia. A dieta exigia uma quantidade absurda de proteínas e carboidratos limpos. Ele também bebia galões de água diariamente para manter os músculos cheios. E a preparação não foi só levantar peso. Ele misturou esse ganho extremo de massa com treinamentos táticos militares. Ele teve aulas exaustivas de combate e manuseio de armas. Tudo isso para garantir que não parecesse apenas um fisiculturista. Ele precisava se mover na tela como um soldado letal. E todo esse sacrifício valeu a pena. Ele entregou um dos vilões mais marcantes e intimidadores do cinema. Brie Larson. Quando a Brie Larson foi escalada, ela tomou uma decisão muito clara. Ela não queria usar enchimentos no traje ou apenas parecer forte nas câmeras. Ela queria ser forte de verdade. A atriz tem 1,70 m de altura. Antes do filme, ela admitiu que não era uma pessoa nada atlética. Para você ter ideia, ela não conseguia fazer uma única flexão de braço. Mas para encarnar a Capitã Marvel, ela mergulhou em um treinamento físico insano. Foram 9 meses de uma rotina brutal na academia. Ela focou intensamente no ganho de força real. Ela construiu músculos muito sólidos nos braços, costas e pernas. A evolução foi tão absurda que os números impressionam. Ela passou a fazer elevação pélvica com 180 quilos e fazia levantamento terra com 90 quilos na barra. O nível de dedicação foi tão extremo que ela quebrou a internet. Ela postou um vídeo empurrando o Jeep do treinador ladeira acima, um veículo de mais de 2 toneladas, movido apenas com a força do corpo dela. Além de puxar muito ferro, a preparação envolveu treino de combate. Ela misturou aulas de boxe, judô, taekwondo e wrestling. A rotina pesada e a dieta regrada não moldaram apenas o corpo. Isso deu a confiança e a resistência necessárias para ela brilhar no set. Ela fez grande parte das próprias cenas de ação pendurada em cabos e provou que consegue lutar de igual para igual com qualquer dublê nas gravações. Paul Rudd. O Paul sempre teve a imagem do cara engraçado. Ele era o clássico protagonista das comédias românticas. Passava bem longe do perfil de um herói de ação. Por isso, quando a Marvel anunciou que ele seria o Homem-Formiga, muita gente duvidou. Acharam que ele não entregaria aquele visual de super-herói. Mas o ator levou o desafio a sério de uma forma que ninguém esperava. O ator tem 1,78 m de altura e pesava em torno de 78 quilos. Na época do primeiro filme, ele já estava com 46 anos de idade. Mesmo assim, ele mergulhou em uma rotina exaustiva de exercícios. Ele focou em treinos de ginástica, cardio intenso em jejum e levantamento de peso. O objetivo não era virar um gigante musculoso. A ideia era construir um herói magro, extremamente ágil e totalmente trincado. Para chegar nesse nível de definição extrema, o sacrifício foi brutal. Ele baixou o percentual de gordura do corpo para a faixa dos 8%. O Paul Rudd cortou completamente o álcool, o açúcar e os carboidratos por quase um ano. Ele viveu basicamente de proteínas magras como salmão e quantidades controladas de amêndoas. Para você ter ideia do rigor, a grande recompensa dele na dieta era poder tomar uma água com gás.
Todo esse foco rendeu um abdômen tão definido que chocou o elenco. Existe até uma história famosa de bastidores contada pelo ator Michael Douglas. O Paul Rudd ficou com os músculos tão desenvolvidos que a equipe de figurino teve um problema. Eles precisaram alterar e alargar o traje oficial do Homem-Formiga. Tudo porque o ator já não cabia mais nas medidas originais da roupa. Natalie Portman! Ao longo de toda a sua carreira, a Natalie sempre teve uma estrutura física pequena. Ela era conhecida por um biotipo magro e muito delicado. Ela costumava fazer papéis que exigiam agilidade e leveza, como no filme Cisne Negro. A atriz tem apenas 1,60 m de altura, mas para retornar à Marvel em Thor: Amor e Trovão, tudo mudou. Ela precisava assumir o manto da poderosa Thor e empunhar o martelo mágico. E para isso, ela passou por uma das transformações mais surpreendentes de Hollywood. A atriz encarou 10 meses de treinamento físico insano. Para dar conta, ela acordava às 4h30 da manhã todos os dias. Ela focou pesadíssimo no levantamento de peso, algo que nunca tinha feito antes. O objetivo era construir um volume muscular real e muito visível. Eles focaram principalmente na construção dos braços, ombros e costas. Tudo para convencer o público que ela tinha a presença de uma verdadeira deusa guerreira. Para sustentar esse ganho de massa, a alimentação também precisou ser radical. A Natalie é vegana, então precisou adaptar toda a sua rotina. Ela comia 5 refeições pesadas por dia e consumia até 3 shakes gigantescos de proteína vegetal diariamente. O resultado de tanto suor na academia quebrou a internet. Quando as fotos dos bastidores vazaram, todo mundo ficou de queixo caído. O tamanho e a definição dos braços dela impressionaram até os colegas de elenco. Ela provou que não precisava de truques de computador ou de uma armadura com enchimento. Ela construiu os próprios músculos para dividir o protagonismo de igual para igual com Chris Hemsworth. Chris Evans! Quando a gente fala de transformação de super-herói, uma cena vem logo à cabeça. É impossível não lembrar do Chris Evans saindo daquela máquina no primeiro filme do Capitão América, lá em 2011. A equipe de efeitos especiais teve muito trabalho no começo da história. Eles precisaram encolher o ator para deixá-lo com a aparência de um rapaz baixinho e muito magro. Mas aquele corpo musculoso e imponente que aparece logo depois era 100% real. O ator tem 1,83 m de altura. No seu dia a dia, ele costumava pesar em torno de 77 quilos. Mas para conseguir o físico de super soldado, ele passou por um treinamento brutal. Ele ganhou 13 quilos de pura massa muscular, batendo os 90 quilos na balança. O foco dele não era perder peso, mas sim ganhar muito volume. Por isso, ele precisou pegar extremamente pesado nos treinos de força. Ele levantava pesos gigantescos e cortou quase totalmente os exercícios de cardio para não perder medida. Mas o verdadeiro desafio para o Chris Evans foi a alimentação. Ele já revelou em entrevistas que a pior parte era ter que comer o tempo todo. Ele comia mesmo quando não estava com fome, apenas para bater a meta de calorias e proteínas do dia. A dieta era super regrada, vivendo basicamente de frango, arroz e shakes de proteína. E o mais impressionante de tudo não é apenas o tamanho que ele alcançou. O detalhe é que ele não fez esse sacrifício gigantesco para apenas um filme. Ele conseguiu manter aquele padrão físico altíssimo por quase uma década inteira. Ele segurou esse corpo de herói clássico enquanto liderava os Vingadores, e aguentou o ritmo intenso de treinos e gravações até a sua despedida em Vingadores Ultimato. Chris Hemsworth! O Chris é o grande garoto propaganda do corpo de super-herói. Desde o primeiro filme lá em 2011, ele sempre impressionou pelo tamanho. Mas o mais maluco é que a cada novo filme ele dava um jeito de ficar maior. O ator tem 1,90 m de altura e costuma pesar em torno de 90 quilos. Mas para o filme Thor: Amor e Trovão, ele levou o corpo ao limite. Ele ganhou muita massa muscular e passou da marca dos 105 quilos na balança. E isso aconteceu logo depois da fase do Thor gordo em Vingadores Ultimato. Naquela época, ele usava uma roupa de enchimento que pesava quase 40 quilos. Para voltar à forma, ele transformou a rotina num verdadeiro acampamento de fisiculturismo. Ele levantava cargas absurdas na academia, focando no ganho extremo de massa. O objetivo era parecer um verdadeiro deus nórdico na tela, e ele conseguiu. Mas puxar todo aquele peso era apenas metade da batalha. Para construir e sustentar esse nível absurdo de músculos, o Chris comia como um monstro. A dieta batia a marca de 5.000 calorias diárias. Isso significava fazer refeições gigantescas a cada 2 horas. Era uma quantidade surreal de carne vermelha, frango, peixe e batata doce. Ele chegou a reclamar que não aguentava mais ver comida na frente dele.
E para não ficar duro e lento com tanto músculo, ele variava os treinos. Ele misturava natação, artes marciais e exercícios com o peso do corpo, tudo para ficar gigante, mas continuar ágil nas cenas de ação. O esforço foi tão fora da curva que rendeu história nos bastidores. O próprio dublê oficial dele brincou na época. Ele disse que estava ficando impossível acompanhar o tamanho do cara. Will Poulter! Todo mundo lembrava do Will de um jeito bem diferente. Ele era aquele adolescente magrelo do filme Família do Bagulho. Por isso, muita gente duvidou quando a Marvel fez o anúncio. Ele foi escalado para viver o Adam Warlock em Guardiões da Galáxia. Nos quadrinhos, esse personagem é o ápice da perfeição física humana. O ator é alto, tem 1,88 m de altura. A Marvel preferiu não divulgar o peso exato dele na balança, mas a mudança visual chocou a internet. Ele apareceu gigante, com ombros largos e um corpo completamente trincado. O que mais chamou a atenção foi a sinceridade do ator. Diferente de muitos astros, ele não romantizou o treinamento. Ele deixou claro que a rotina foi brutal e muito exaustiva. Ele chegou a chamar o processo de irrealista e nada saudável, pelo menos para pessoas normais, sem o apoio financeiro de um estúdio. Ele afirmou com todas as letras que não recomenda isso para ninguém. A dieta dele foi uma verdadeira montanha-russa. Ele teve fase de comer quantidades enormes de forma forçada para crescer. Ele dizia que sentia tanta fome que dava vontade de comer os móveis. Depois, entrava em fases severas de corte de calorias para definir o corpo. O controle era tão grande que a vida social dele desapareceu. Ele passou meses sem beber uma gota de álcool ou sair para jantar. Todo esse sacrifício entregou um visual de herói impecável na tela. Mas provou, de forma bem honesta, o preço altíssimo que os atores pagam. Hugh Jackman! É impossível falar de super-heróis sem reverenciar o verdadeiro padrinho de todos. Hugh Jackman é um mestre das transformações físicas no cinema. Se você pegar o primeiro filme dos X-Men, lá no ano 2000, vai notar a diferença. O físico dele era apenas de um cara normal em boa forma. O ator tem 1,90 m de altura e na época pesava em torno de 85 kg. Mas ao longo de mais de 2 décadas, ele elevou o nível ao absurdo. Para entregar aquele visual animalesco e brutal, ele virou um fisiculturista. O peso dele saltou para quase 97 kg de pura massa muscular. Ele levantava cargas extremas na academia e consumia quantidades industriais de frango e batata doce todos os dias. E o mais impressionante é que ele topou sofrer tudo isso de novo. Aos 55 anos de idade, ele retornou com o traje clássico em Deadpool e Wolverine. Isso prova que a dedicação dele ao personagem beira ao sobre-humano, mas o que realmente choca são os métodos que ele utiliza. Sabe aquelas famosas cenas sem camisa, onde os músculos e as veias saltam da pele? Para atingir aquele visual rasgado, ele passa por uma desidratação perigosíssima. Dias antes da cena, ele bebe galões de água para enganar o corpo. Mas 36 horas antes do diretor gritar "ação", o terror começa. Ele corta absolutamente qualquer ingestão de líquidos. É um estado de privação tão severo e exaustivo que afeta até a mente. O ator já declarou que mal conseguia pensar direito e ficava com um mau humor terrível. É um sacrifício físico e mental absurdo. Mas foi exatamente isso que imortalizou a versão mais perfeita e definitiva do Wolverine que o cinema já viu. Chris Pratt! A jornada do Chris Pratt é uma das mais inspiradoras. O foco principal dele não era apenas ficar musculoso. Ele precisou passar por um processo brutal de perda de peso para mudar de vida. O ator tem 1,88 m de altura. Antes de ser o Senhor das Estrelas, ele era o cara gordinho e engraçado da série Parks and Recreation. Naquela época, ele estava pesando quase 136 quilos. O estilo de vida dele passava bem longe de ser saudável. Mas a Marvel apostou nele para liderar os Guardiões da Galáxia. Ele recebeu um ultimato e um prazo curtíssimo, apenas 6 meses. A missão era derreter a gordura e revelar um herói de ação. Ele cumpriu a missão e eliminou quase 30 quilos, chegando perto dos 100 quilos na balança. Para conseguir esse milagre em tempo recorde, a virada de chave exigiu uma disciplina de ferro. O sacrifício começou cortando totalmente a cerveja e as besteiras. Ele passou a seguir uma dieta rigorosíssima, calculada em cada caloria. Na academia, a rotina era simplesmente exaustiva. Ele combinava horas de corrida, natação, boxe e treinos de alta intensidade. Tudo isso para acelerar a queima de gordura ao máximo. Além, é claro, de muita musculação pesada para esculpir o novo físico. O resultado foi tão real que ele chocou o mundo. Ele publicou aquela famosa selfie no espelho mostrando o abdômen trincado. A foto quebrou a internet e mudou completamente a sua trajetória em Hollywood.
Kumail Nanjiani! E para fechar o nosso ranking, temos uma mudança surpreendente. É a transformação que quebrou a internet e deixou o mundo todo de queixo caído. O Kumail Nanjiani sempre foi um cara engraçado. Ele era conhecido por interpretar o nerd da série Silicon Valley e atuar em comédias. Por isso, literalmente, ninguém esperava vê-lo com um físico de fisiculturista. O ator tem 1,74 m de altura. Antes do filme, ele era sedentário e pesava em torno de 68 quilos. Mas quando foi escalado para viver o imortal Kingo, tudo mudou. Ele decidiu que queria parecer um herói de ação e um astro de Bollywood na tela. Para isso, ele ganhou mais de 10 quilos de pura massa muscular. Ele chegou a quase 80 quilos na balança, com um percentual de gordura de apenas 10%. Ele passou um ano inteiro vivendo e respirando na academia. O treinamento foi brutal e envolvia sessões diárias e exaustivas. Ele focou pesado na hipertrofia clássica para construir ombros, peito e braços gigantescos, mas a verdadeira batalha foi na cozinha. Ele encarou meses de uma dieta dolorosa e super restritiva. Cortou completamente doces, massas e qualquer tipo de besteira. Ele viveu praticamente de proteínas magras, carboidratos calculados e suplementos. Mas o detalhe mais legal dessa história toda foi a honestidade do ator. Logo depois de postar aquela famosa selfie no espelho, ele foi a público. Ele fez um alerta aos fãs para não se compararem a ele. O ator admitiu abertamente que aquele corpo surreal teve um custo altíssimo. Ele só conseguiu chegar naquele nível porque teve uma equipe inteira por trás. Um dos maiores estúdios do planeta pagou pelos melhores nutricionistas e treinadores. Profissionais dedicados a cuidar da rotina dele o dia todo. É o tipo de sinceridade e dedicação extrema que coroam essa mudança absurda. E aí, qual dessas transformações deixou você mais de queixo caído? E se você chegou até aqui, deixa o likezão aí, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!